Você quer melhorar os seus relacionamentos? Bom, se você não quer, estranho, né? Ou você já tá muito perfeito em tudo. Gente, relacionamento é aquela coisa, né? De assim, tem gente que amo, odeio ao mesmo tempo, tira do sério, porque não é fácil, né, gente? Nós somos pessoas diferentes, às vezes vivendo no mesmo teto. Haja empatia, haja mantra, haja tudo isso. Então, se você quiser melhorar o seu relacionamento, fica aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas para isso. A dica número 1 é o tão famoso autoconhecimento. Quem se conhece sabe exatamente quando tá nervoso, quando tá tranquilo, quando tá paciente, quando tá irritado e consegue falar para quem tá se relacionando para entender o porquê daquilo. E aí isso evita muitas brigas. Porque às vezes você não tá num dia bom e aí a pessoa que tá com você quer ter aquela famosa DR. Sinalize que não é o dia ideal para isso, mas também não vai deixar a pessoa no vácuo. Agenda com ela um outro momento ou se comprometa de avisar quando você estiver melhor para vocês abordarem esses pontos que estão ali, aquela pedrinha no sapato para o relacionamento de vocês. Segundo ponto importantíssimo para melhorar o seu relacionamento: comunicação não violenta. Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que é mais assertivo no falar, fala mais enérgico, mais alto. Tem gente que é mais sensível e aí junta com essa pessoa enérgica, acha que a pessoa está gritando com ela, quando na verdade a pessoa está falando do jeito que ela fala. Então, é muito importante a comunicação também envolver isso. Você, por exemplo, que é uma pessoa mais centrada, mais quietinha, calma e sensível, e está se relacionando com alguém que é mais enérgico, sinalize, fala: olha, eu entendo que o seu jeito de falar é diferente do meu, que você tem mais energia, mas algumas vezes eu sinto como se você estivesse bravo comigo ou gritando, e isso me faz muito mal. Então, a gente pode combinar uma palavrinha-chave? Quando você estiver assim falando de um jeito que está me incomodando, que eu estou me sentindo agredida ou ofendida, eu vou falar, por exemplo, a palavra alto. Então, no meio da nossa conversa, quando eu falar alto, já vai ser um sinal para você respirar, dar uma moderada no tom de voz e aí a gente segue com a conversa. E o importante na comunicação também é ter a empatia. A empatia não é simplesmente você se colocar no lugar do outro, mas é você tentar pensar como o outro pensa e analisar o contexto em que ele está. Porque às vezes a gente julga o outro com a nossa cabeça. Ah, eu no seu lugar faria diferente. Só que você não está exatamente no lugar dele, porque você tem outras crenças, outros valores, outro modo de viver. Então, tenta pensar com a cabeça dele e aí sim se colocar no lugar dele vai ajudar a entender por que aquela pessoa teve determinado comportamento com você. Então, dentro da comunicação eu falei sobre empatia e tem a empatia pura e simples, que é isso, é a gente abrir o nosso coração quando tiver num relacionamento, para realmente entender aquela dor daquela pessoa, que às vezes assim, para você é uma coisa nada a ver, você pensa: nossa, a pessoa ficou chateada com isso, mas cada um é de um jeito, e se a gente não respeitar o que magoou o outro, a gente também não vai poder exigir respeito para as coisas que nos magoam, mesmo que para o outro seja coisa irrelevante. Então, olha só como comunicação e empatia andam juntas. O quarto ponto é o respeito e compreensão. Primeiro, de se respeitar. A gente só consegue respeitar o outro se a gente se respeitar. E se respeitar envolve uma série de coisas. Por exemplo, você abrir mão de um programa de televisão que você queria assistir porque o seu companheiro ou companheira quer assistir uma outra coisa e naquele momento vocês perceberam que é melhor assistir o dele porque não vai ficar gravado, não tem reprise, é uma coisa ao vivo ou alguma coisa assim. Então você respeitou a vontade dele. Agora, se sempre vocês só estão assistindo o que a outra pessoa quer, tá faltando você se respeitar. E respeitar envolve uma série de coisas. Às vezes vocês tinham combinado um programa juntos, mas aquele dia você tá com dor de cabeça, tá com alguma indisposição. Se você não comunicar, simplesmente falar: ah, não quero mais ir, a outra pessoa pode não entender. Então é importante que você se respeite, veja que você não tá legal naquele dia, mas sinalize pro outro e proponha uma mudança. Olha, hoje eu não tô legal, eu tô com dor de cabeça, eu sei que você queria muito fazer esse programa, mas já vamos remarcar então pro dia tal, e hoje a gente fica aqui quietinho, assistindo uma TV, tomando um chá.
comunicação e respeito. Agora, logo depois do respeito, uma coisa que é super importante é definir limites. Por quê? Claro que é importante a gente se respeitar e respeitar o outro, mas a gente também tem que saber dizer não. E dizer não às vezes é muito difícil, né? Quando a gente está num relacionamento, principalmente para aquelas pessoas que têm medo de desagradar. Tem um perfil de gente que é tão servidor, que gosta tanto de atender e cuidar do outro, que essa pessoa às vezes se coloca sempre em último lugar, né? Se desrespeitando algumas vezes, e tem dificuldade de falar não. Ainda mais quando aquela pessoa que está pedindo é alguém muito importante, querido. E às vezes até um pouquinho manipulador, porque sabe que se pedir com jeitinho, se fizer uma carinha do gato do Shrek, vai receber um sim. Mas toma cuidado. Às vezes o não, na hora certa, de maneira amorosa, ele pode salvar relacionamentos. Um outro ponto importantíssimo para relacionamentos felizes é resolução de conflito. Conflito todo mundo tem. Agora, se durante o conflito vocês ficarem procurando culpados, quem que errou, quem que fez, quem começou, eu tô fazendo isso por causa daquilo, não vai chegar em lugar nenhum. Então, tentem os dois, né, as duas pessoas envolvidas nesse conflito, saírem um pouco da situação e olharem como se fossem um telespectador para a situação. E aí, isso vai ajudar a entender qual é o problema e como juntos podemos resolver esse problema. Ao invés de ficar focando, estamos com esse problema por sua culpa, isso não vai levar a nada. O que vocês querem? Ambos. Que surja uma solução. Então, trabalhem juntos para isso. Outro ponto importantíssimo para ótimos relacionamentos. Celebre suas conquistas. É tão importante a gente ter alguém do nosso lado que vibra, que comemora nosso sucesso, assim como a gente também vibrar e comemorar o sucesso do outro. E é bacana, quando tiver um desafio no trabalho que conseguiu vencer, que vocês vão almoçar fora, fazer um programa diferente para celebrar aquilo. E assim, pode ser coisa profissional, mas pode ser coisa da vida pessoal. Às vezes a pessoa estava querendo ser mais tranquilo, está fazendo meditação, está fazendo yoga e está conseguindo explodir menos. Comemorem. É muito legal você ter alguém na alegria e na tristeza que vai celebrar o seu dia a dia. Outro ponto importantíssimo que eu confesso que não é fácil é o meu ponto calcanhar de Aquiles. Trabalhe a paciência. Nossa, gente, ter paciência com o outro é tão importante. Eu sei que para determinadas pessoas, paciência é uma característica nata e não é nenhum desafio. Mas para outras impacientes, nossa senhora, é bem difícil. Então, primeiro, reconheça que você é uma pessoa impaciente, respire, avise para a pessoa que você convive que você não é a paciência em pessoa, mas que você aceita ser sinalizado quando estiver mostrando alguma irritação, alguma impaciência. Lembra que eu falei de combinar algumas palavrinhas-chaves? De repente a palavra-chave pode ser respira. Você tá lá tendo um surto de impaciência, outra pessoa vai falar para você respira. Ah, é a chave para você saber que tá passando do limite. E aí exercite sua paciência. Tenho certeza que ela é a chave para relacionamentos duradouros e felizes. Um outro ponto importantíssimo no relacionamento é a manutenção dele. Na fase da conquista, tem aquela coisa, né, o mistério, como será que é a pessoa, do que ela gosta, como que ela reage à surpresa ou não gosta de surpresa, e aí fica aquela coisa assim instigante. Mas dizem que a paixão só dura 2 anos, né, e depois para o relacionamento durar, precisa ter a base no amor. E o amor, ele não pode cair na rotina, no esquecimento. Igual planta, gente. A gente tem lá uma plantinha. Se você esquecer de regar, colocar para o banho de sol, pôr um adubo, ela vai morrer. O relacionamento é assim. Não importa se você está 10, 20, 30 anos com a pessoa. Alguns carinhos diários, alguns mimos, uma surpresinha, sair só os dois para conversar, para fazer um programa que goste, às vezes até relembrar, sabe? Relembrar, onde que a gente foi no primeiro encontro? Vamos lá de novo. É muito importante a manutenção do relacionamento, porque sem ela cai naquela rotina enfadonha. Rotina a gente sabe que é importante, mas se não tiver umas pitadinhas de alegria e de cor nesse preto e branco, chega uma hora que vai apagando a chama do amor. Outra coisa importantíssima é aprender com experiências passadas. Tanto você pode pensar o que não foi tão legal no relacionamento anterior para fazer diferente, já pontuar coisas que você não aceita, por exemplo, para que não se repitam,
quanto você pode estudar as experiências passadas dentro do próprio relacionamento. Conversas que vocês tiveram que não foram bacana, brigas que demoraram muito para serem solucionadas, o que foi feito lá, o que a gente pode fazer diferente aqui. A experiência, ela é muito importante. Não é para ser aquela coisa de trauma, de jogar na cara, tipo, lembra em 1950 você me falou isso, isso e isso. Não, não é pra gente ter o diário do rancor. Mas é para aproveitar aquela experiência, para tirar o positivo dela ou o sinalizador do que não repetir e colocar em prática. E por fim, se você tiver numa crise mesmo de relacionamento, procura uma ajuda, existe muita terapia de casal. Às vezes o problema é familiar, mãe e filho, tem como fazer terapia, criança pode fazer terapia, adulto, ou mesmo você pode procurar uma mentoria, um coaching de relacionamento. O importante é que você conte com ajuda, não deixa a coisa ficar num ponto que não tem mais volta. Relacionamento é tão importante, não tem ninguém perfeito, né? A gente tá aqui vivendo em sociedade, ninguém nasceu pra viver sozinho. E eu não tô dizendo que todo mundo é obrigado a ter um relacionamento amoroso, eu tô falando relacionamento. Pode ser com parente, pode ser pai, mãe, filho, pode ser com seu colega de... Tem gente que divide apartamento com um colega, com um roommate, pode ser com essa pessoa, pode ser no trabalho. A gente tá cercado de relacionamento e é importante que você cuide com carinho de cada um deles. Se você gostou desse vídeo, comente, deixe seu joinha, compartilhe com aquelas pessoas que são caras para você, seus bons relacionamentos. E se inscreva no canal. Eu sou a Mila Camargo, mentora e Life Coach.